Fala, galerinha! Como é que vocês estão? Então, vamos hoje para mais uma aula de matemática. Espero que todos estejam bem, com vontade de assistir aula. E não esqueça, mais tarde nós temos a nossa aula ao vivo, tá bom? Então, peguem a apostila de vocês, vamos, é, vamos trabalhar aí a apostila, vamos fazer aqui as atividades. E hoje nossa aula vai ser bacana, uma aula rápida, uma aula bem interessante, tá certo? Então, vamos aqui compartilhar a nossa tela e dizer que está tudo muito bem, na expectativa de retorno das atividades. Eu espero que a gente volte para que a gente tenha nosso contato, tá certo? Então, bora lá. Bem, gente, a nossa aula de hoje, nós iremos falar de função e inequação exponencial. Basicamente, a gente vai falar de função exponencial. Na nossa aula ao vivo, a gente vai falar de inequação, tá certo? No Enem, a gente está trabalhando a competência 9, habilidade 19, 21 e 23. Então, essa apostila 5 está chegando no final, e aí depois a gente vai dar aquela revisada, tá certo? Para a gente fechar com chave de ouro, tá bom? Então, a gente vai começar essa aula de hoje falando de uma motivação, um probleminha, que faz com que a gente entenda a ideia da função exponencial, tá certo? A ideia gráfica. Olha o que ele diz, ó. Esse exemplo está na página de número 48, e abram aí a apostila na página 48 e vamos acompanhar o raciocínio. Olha o que ele diz, ó. Uma planta cresce em diâmetro d em função do tempo t, conforme o gráfico a seguir. Então, observem aqui o gráfico, tá? O eixo horizontal representa o tempo, e esse tempo é dado em meses. O eixo y, o eixo vertical, representa o diâmetro, e esse diâmetro é dado em centímetros, tá certo? Olha o que ele diz. No tempo zero, significa dizer que a planta tem exatamente 1 centímetro de diâmetro, tá? O caule dela tem 1 centímetro de diâmetro. Vamos relembrar o diâmetro. Imagina só a visão transversal dessa planta. Então, ele fala que esse diâmetro, o segmento de reta, que liga dois pontos da circunferência, obrigatoriamente passando pelo centro. Isso aqui representa o diâmetro, tá certo? Não esqueçam que isso vem ser o diâmetro. E a gente tem uma relaçãozinha interessante, né? O diâmetro é duas vezes a medida de quem? Do raio. Consequentemente, o raio é a metade da medida do diâmetro. Deixa eu mudar de cor aqui, ó, e destacar esse pedacinho aqui, representa quem? O raio, tá ok? Então, vamos recordar isso daí, tá bom? Que é uma questão que vai influenciar, que vai levar em consideração também o conhecimento geométrico, tá bom? Então, com um mês, tá certo? Essa planta, com um mês, ela tinha 3 centímetros de diâmetro. Com 2 meses, exatamente o quê? 9 centímetros de diâmetro. Então, é um gráfico, tá certo? De uma função crescente. E aí ele diz, considerando que o formato da planta é circular, o comprimento da circunferência da planta. Então, ó, o que ele está querendo? O comprimento da circunferência da planta em 4 meses. Bem, gente, muito cuidado, tá certo? Se você observar, esse gráfico aí não é uma reta. Se fosse uma reta, nós teríamos uma certa proporcionalidade, tá certo? Se um mês ela tem diâmetro 3, então 2 meses seria 6 e assim por diante. Não confundam, tá? Esse gráfico aí, observa que ele chega ao ponto de ter uma constante aqui, ó, muito simples. O crescimento dele agora vai ficar bem reduzido, tá ok? Então, essa é a característica de uma função exponencial. Então, ele não trouxe nenhuma expressão, mas a gente observa o quê? 1, 3, 2, 9. Então, a gente lembra que na função, o x aqui representa o domínio, que é o tempo dado em meses. O diâmetro, que é exatamente o y, tá certo? Representa a variável dependente. Então,
esse valor de x1 igual a 3, 2 sendo igual a 9, a gente tem a característica de uma função exponencial. E o que vem a ser uma função exponencial? É toda função do tipo f de x igual a quem? Igual a elevado a quem? A x, ou simplesmente y é igual a quem? A elevado a quem? A x, tudo bem? Então, o que é que ele está dizendo aqui, esse gráfico? Que quando o tempo é zero, ela tem 1 centímetro de quê? De diâmetro. Olha só aqui esse ponto. Quem é esse ponto aqui? Representa 1 e quem? E 3. Significa dizer o quê? Quando x for igual a 1, y será igual a quanto? 3. Então, eu vou fazer as devidas substituições aqui, ó, nessa expressão, tudo bem? Então, y é 3 igual a elevado a x, a elevado a 1. O que é que nós concluímos disso? Todo e qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo, tá certo? Então, a elevado a 1 é a. Então, o valor de a vai ser igual a quanto? 3. Opa, descobrimos aqui o valor de quem? De A. Então, gente, a minha função agora, ela vai ser escrita como y igual a 3 elevado a x ou f de x igual a 3 elevado a x. Vamos utilizar a expressão f de x, tá certo? Então, eu vou ter que f de x vai ser igual a 3 elevado a quanto? A x. Maravilha! Nós já temos aí a nossa função que caracteriza esse gráfico. Se x for 2, ó, 3 elevado a 2, 9, ó. Exatamente o que está dizendo aqui. Mas o que é que ele quer? Ele quer o comprimento da circunferência em 4 meses. Ó para cá, ó, o que é que ele está dizendo? 4 meses. Significa dizer que o tempo x vai ser igual a quanto? 4. Então, eu vou ter que f de 4 vai ser igual a 3 elevado a quem? A 4. Gente, fazendo as continhas, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, eu vou ter 81, qual a unidade aqui? Centímetros. Então, em 4 meses, o diâmetro dessa planta é igual a 81 centímetros. Mas ele quer o diâmetro? Não, ele quer o comprimento da circunferência, tá? Quem é o comprimento? Deixa eu fazer de outra cor. Qual é a fórmula do comprimento de uma circunferência? 2 vezes π vezes quem? Vezes r. Então, eu preciso do raio. Mas, gente, se vocês observar o que é 2 vezes o raio? Opa, 2 vezes o raio está aqui, ó. É exatamente a medida do diâmetro. Então, nós iremos utilizar essa expressão, ó. Então, o comprimento vai ser o diâmetro, 2 vezes o raio é o diâmetro, vezes quem? Vezes π. Então, o comprimento é o diâmetro, que é quanto? 81 vezes o valor de π, que a gente considera 3,14. Logo, o comprimento dessa planta vai ser, fazendo as continhas, 81 vezes 3,14 vai dar 254,4 centímetros, tá certo? Então, como na questão ele quer um valor aproximado, a gente vai marcar como alternativa correta dessa questão a letra A, D, tá ok? Então, gente, observa que foi uma questão em que ele não deu expressão nenhuma. Lhes digo que, inicialmente, a gente pode ter uma certa dificuldade, mas é importante que a gente se familiarize exatamente com esses valores. 1, 3, 2, 9. Esse aqui representa o x, o domínio, então, função exponencial. Esses valores representam o expoente. Então, daria sim para a gente resolver essa questão. Porém, gente, agora nós iremos falar exatamente do que vem a ser uma função exponencial. Observa que aquele exemplo motivador fez com que a gente tivesse a ideia do que seria o gráfico, tá bom? E o que é uma função exponencial? Olha o que é que ele diz aqui, ó. Dado um número real, A, tá bom? E esse A tem que ser maior do que zero. A tem que ser positivo e diferente de quem? De 1. Essas são as condições para que a gente tenha uma função exponencial. Esse Azinho, que a gente vai já definir, ele diz, define-se função exponencial de base A. É uma potência de base A função que é dada por y igual a f de x igual a elevado a x.
Então, foi exatamente da forma como nós definimos aqui, ó. F de x é igual a elevado a x, ou y é igual a elevado a x. Não esqueçam que esse azinho é a base da potência e o x, o domínio, é expoente. Quais são as condições? Ele deve ser maior do que zero, deve ser positivo, tá bom? E tem que ser diferente de 1. Pois se ele fosse igual a 1, nós teríamos uma expressão constante, já que 1 elevado a qualquer expoente vai ser sempre igual a quem? A 1. Então, gente, nós temos duas características da função, tá certo? A primeira é que se o valor da base, o a, for maior que 1, ou se a base ele for maior que zero e menor do que 1. Muita atenção nisso daqui, tá certo? Toda vez que a minha base ela for um número maior do que 1, tá bom? A minha função ela vai ser chamada de uma função crescente. E se o valor de A for maior que zero e menor que 1, ela vai ser decrescente. Gente, por favor, não digam que A é menor do que zero. Lembra da condição do A. O A ele é maior que zero e tem que ser diferente de quem? De 1. Então, muito cuidado. A maior que 1, função crescente. A maior que zero e menor que 1, a função ela é decrescente. Tudo bem? Então, uma característica importante, gente, da função exponencial, que ela sempre vai tocar exatamente no ponto 1, tá ok? No ponto 1 do eixo y. Isso quando x for igual a zero. Ou esse 1 representa um valor que inicial, tudo bem? Olha só aqui exemplos aqui. 2 elevado a x é crescente, pois a base é 2, e 2 é maior que 1. Π elevado a x. O valor de π, 3,14, então maior que 1. 7 quintos, 7 sobre 5 é um valor maior do que 1, dá 1,4 elevado a x. Então, todos eles terão essa característica, tudo bem? Nesse caso aqui, todos irão passar pelo ponto 1, tá bom? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o quê? Que quanto maior for o meu domínio, mais ele tender para o mais infinito aqui, significa dizer que mais a imagem também vai estar tendendo para onde? Para o mais infinito, tá ok? Já na função decrescente, se o a for maior que zero e menor do que 1, a base, o a, vai ter exatamente essa característica, tá certo? Ó, quando o x, o domínio, ele for para o mais infinito, significa dizer que a minha imagem aqui, ele vai tender para onde? Ele vai tender para a zero, tá ok? Não esqueçam disso, tudo bem? Então, é importante que vocês observem isso no gráfico. Ele nunca, 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 gente, essa função, esse gráfico vai tocar o eixo x, tá certo? Se o gráfico ele tender aqui, nesse caso aqui, para o menos infinito, tá? Se ele tender para o menos infinito aqui, nesse caso aqui, ele vai tender para a zero, ó. Ele vai querer tocar em zero, tá bom? Já esse caso aqui, ó, se ele tender para menos infinito, aqui, ó, ele vai exatamente para onde? Para o mais infinito, tá bom? Então, são essas observações que eu quero colocar para vocês, tá? Deixa eu ajeitar aqui esse infinito, que não ficou muito legal, não. Se for para o menos infinito, tá certo? Ó, ele vem para cá, maior, ele vai ser a sua imagem. E uma observação, já que o A, ele é maior que zero e diferente de 1, a imagem dessa função sempre vai ser positiva, vai estar acima do eixo x. Então, se está acima do eixo x, é a parte positiva do eixo y, tudo bem? Então, não esqueçam, tá? Que o domínio de uma função exponencial é o conjunto dos números reais, tá bom? E a imagem também dessa função vai ser os reais, com exceção de quem? Os reais com exceção do zero, tudo bem? Então, observe aqui, ó, o meio é maior que zero e menor que 1, é 0,5, é maior que zero e menor que 1, 0,8 é maior que zero e menor que 1, e 5 sétimos também é maior que zero e menor que 1. Então, são características de funções decrescentes, tá bom? Então, eu acho que ninguém tem dúvida em relação a isso. Um gráfico que a gente viu bastante foi exatamente diariamente está passando um gráfico de função exponencial, que é o número de infectados pela Covid, então é um gráfico exponencial, tá certo? Então, vamos dar continuidade aqui, ó, vamos resolver duas atividades propostas, e espero que todos vocês entendam, tá bom? Olha só o que é que ele diz aqui, ó.
Lembrar que a primeira, a segunda e a terceira questão nós já fizemos na nossa última aula, tá bom? Vamos resolver duas questões aqui e amanhã a gente resolve dar continuidade no assunto, tá certo? Depois a gente dá continuidade no assunto na nossa aula mais tarde, na nossa aula ao vivo, tá bom? Olha o que é que ele diz, ó. Quarta questão das atividades propostas da página de número 50. Por favor, abram aí na página de número 50, tá bom? Então, olha o que é que ele diz. Admita que o número de visitas diárias de uma Admita que o número de visitas diárias a um site seja expresso pela potência 4 elevada a n, sendo que esse n é o índice de visitas ao site. Se S possui o dobro do número de visitas diárias do que um site que tem índice de visita igual a 6, o índice de visitas ao site S é igual a. Olha só. Então, gente, esse N, o expoente, tá certo? O N representa o quê? Representa o índice de visitas a um site, tá certo? Se o site S possui o dobro do número de visitas diárias do que um site que tem índice de visita igual a 6, o índice de visita ao site S é igual a. Vamos lá. Vamos começar levando em consideração o quê? Tá bom? Vamos lá. Ele diz aqui, ó, seja K, vamos aqui, ó, cadê, ó. Vamos dizer que K, tá certo? Represente o quê? K seja o índice, tá certo? O índice de visitas ao site, tá? Ao site S, tá? Desse modo, tem-se dois pontos, tá bom? O índice não seria N, então nós vamos ter o quê? 4 elevado a K, tá bom? É igual, ele falou que, ó, possui o dobro, então multiplica por 2 vezes quem? 4 elevado a quanto? A 6. Tudo bem, ó? Se o site S possui o dobro, eu estou dizendo que K é o índice de visita do site S. Então, 4 elevado a K, o expoente representa o índice, é o dobro do, de, de um outro site que tem índice igual a quanto? Igual a 6. Então, gente, o que é que nós temos aqui? Uma igualdade de expressões na forma de potência. Seria 4 e base 2. Como é que eu faço? Ora, se eu tenho que ter expressões do tipo 4 elevado a n, então esse 2 a gente vai forçar que apareça uma base 4. Mas como, professor? Gente, eu posso dizer que 4 elevado a k é a mesma coisa da raiz quadrada de 4 vezes 4 elevado a 6? Mudou alguma coisa? Não, porque a raiz de 4 é exatamente igual a quanto? 2. E nós vimos o quê? Que a raiz enésima de A elevado a M é a mesma coisa de quem? A elevado a M sobre quem? Sobre N, potência com expoente racional. Quando o índice não aparece, subentende ser 2. Quando o expoente do radicando não aparece, subentende ser igual a 1. Então, isso aqui é a mesma coisa de 4 elevado a K igual a 4 elevado a 1 meio vezes 4 elevado a quanto? Parecendo um Y. 4 elevado a quanto? Elevado a 6. Então, vamos aplicar aqui as propriedades da potência. Eu vou ter o quê? Que 4 elevado a k é igual. O que é que nós temos aqui? Produto de potência de mesma base. O que é que a gente faz no produto de potência de mesma base? Apaguei, foi tudo. Tá? O que é que a gente faz? Conserva a base e soma os expoentes. Vai ficar 1 meio mais quanto? Mais 6. Então, 4 elevado a k é igual a 4. Boto 2 embaixo, ó. 2 vezes 6, 12. Mais 1, 13. Então, pronto. Eu igualei as bases? Sim. Então, agora é só igualar os expoentes. Quem é k?
K igual a 13 sobre 2. Significa dizer que o valor de K é igual a quanto? 6,5, tá bom? Então, K igual a 6,5, a gente marca como alternativa correta, letra A, tá ok? Questão bem interessante, uma questão em que a interpretação valeu bem mais do que os cálculos. E não esqueçam, trabalhamos com a equação exponencial. O principal objetivo da equação exponencial é igualar as bases. Depois de igualar as bases, é só igualar quem? Depois os expoentes, tá bom? Vamos para a questão de número 5. Em um experimento, o número de bactérias presentes nas culturas A e B no instante t em horas é dado, respectivamente, por AT igual a 10 vezes 2 elevado a t menos 1 mais 238. E B de t é igual a 2 elevado a t mais 2 mais 750. De acordo com essas informações, o tempo decorrido desde o início desse experimento, necessário para que o número de bactérias presentes na cultura A seja igual ao da cultura B. Opa! Então, A seja igual a B, onde AT e BT representam o quê? O número de bactérias. Então, gente, ele quer que sejam iguais, então a gente vai fazer o quê? Basta fazer que A de T seja igual a quem? A B de T. Tudo bem? Já que essas duas culturas, tá certo? Elas vão estar em função de quem? Em função do tempo. Quem é A de T? É 10 vezes 2 elevado a T menos 1 mais 238, não é? Igual. Quem é B de T? 2 elevado a T mais 2, mais quanto? 750. Tudo bem? Então, agora, o que é que nós iremos fazer? Só reorganizar isso aqui. Vocês concordam que isso aqui é 10 vezes 2 elevado a T menos 1, menos 2 elevado a T mais 2 igual a 750 menos 238. Tá ok? Gente, o que é que nós podemos fazer aqui? Olha só. Gente, os expoentes aqui estão subtraindo. Então, a gente entende que isso é uma divisão de potência de mesma base. Os expoentes aqui estão o quê? Somando. Então, entende-se por um produto de potência de mesma base. Vocês concordam que isso aqui é 10 vezes 2 elevado a t dividido por 2? Mudou alguma coisa? Não, porque fica 2 elevado a t sobre 2, conserva a base 2 e subtrai 3t menos 1, ó, tá aqui. Menos, já aqui está somando, isso aqui é a mesma coisa de 2 elevado a t vezes 2 elevado a quem? A 2. Conserva a base 2 e soma quem? Os expoentes. Quanto é 750 menos 238? Vai dar exatamente 512. Deixa eu puxar para cá. Deixa eu puxar para cá. Então, ó, eu vou ter 10 dividido por 2, vai ter o quê? 5 vezes 2 elevado a t, menos 2 elevado a 2, 4. Então, 4 vezes 2 elevado a t. Isso aqui igual a 512. 5 elevado a 2t menos 4 elevado a 2t, já que 2t é o fator comum, aí vai ser exatamente 5 menos 4, 1. Vezes 2 elevado a t é 2 elevado a t. E quem é 512? Se a gente for decompor 512, vai dar exatamente 2 elevado a quanto? A 9. Então, pronto. Igualamos as bases, então agora é só igualar quem? Os expoentes. Então, no caso, T é 9. 9 o quê? O tempo está sendo dado em quê? Em horas, tá bom? Então, para essa questão, a gente marca como alternativa correta, letra D, tá ok? Então, gente, com esse exemplo, deixa eu fechar aqui. Com esse exemplo,
Cadê? É com esse exemplo que a gente vai finalizar a nossa aula. Mais tarde a gente tem uma aula ao vivo, então estou esperando vocês mais tarde. Tudo de bom, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau, gente. Grande abraço. Fiquem com Deus.